Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. A doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, está connosco esta tarde, naquela que é a nossa primeira conversa do ano de 2017. Boa tarde. Boa tarde, Ana Marta. É início de ano, certamente que é a altura de olhar para este ano que começou e de pensar nos desafios que se colocarão, particularmente às democracias europeias, neste novo ano. Até porque há eleições em vários países que integram a União Europeia. Há eleições em 4 países, são 4 países cruciais para a União Europeia, que são países fundadores, desde logo a França, a Holanda, a Alemanha e a Itália. E como nós temos o exemplo do ano passado, 2016, as previsões são muito difíceis de fazer em termos de resultados eleitorais. E era um pouco isto que nós pensámos, que exatamente os factores que muito recentemente influenciavam os resultados eleitorais são agora diferentes. Recentemente, num passado bem recente, a análise baseava-se em termos sociológicos e em termos de economia e de cultura. Nas economias, pensando nas desigualdades de rendimentos. No aspecto cultural, na igualdade dos direitos. Eram normalmente estes dois aspectos. Pesavam. Mas agora os factores são diversos e assentam muito na percepção que os cidadãos têm, e os cidadãos europeus também, sobre a perda de controle do seu destino. E estamos aqui a falar de segurança. E isto leva os eleitores a apoiar outras causas, que muitas vezes são causas de candidatos populistas, que julgam que os defendem. Enfim, isto é de facto um desafio enorme para o mundo e também para a Europa, não é? Referiu 4 Estados fundadores da União Europeia que passam pelas eleições neste ano. França, a Holanda, a Alemanha e a Itália. E logo a Alemanha, onde houve este ataque recente em Berlim. E que vem exatamente reforçar esta conversa que estamos a ter agora, que é o facto de ter sido levado a cabo por um refugiado que tinha pedido asilo. E isto é sintomático. E a percepção, de facto, das pessoas é que a Europa, ao receber estes imigrantes, poderá pôr em causa muita da sua estabilidade, é que fomos habituados ao longo do tempo. E principalmente a população mais envelhecida da Europa, porque, como nós sabemos, a Europa é um país com faixas etárias muito elevadas. Podemos dizer, mas existe o desemprego jovem e tem um grande peso em termos económicos. Poderá ter, mas normalmente não é esse peso que influencia o resultado eleitoral. É normalmente a população mais envelhecida que faz a diferença, que faz o peso. Notamos isso no Brexit e com certeza que terá muito peso também nas eleições que se irão realizar este ano. É uma população mais receosa, mais cautelosa talvez também. E mais votante. E mais votante. Isso... Porque os jovens normalmente ou não estão ou então não estão muito ligados à política, desligaram-se da política, porque também não seguiram os factos dos últimos anos em termos históricos, ou então não estão em condições de votar ou não querem fazer, não é? Isso leva a uma questão, há uma necessidade quase premente de conquistar os mais jovens para estas questões de cidadania e de participação. Não é? E de informá-los e de fazê-los talvez um pouco, porque a nossa memória é muito curta. Fazê-los reviver um passado de há 50, 60, 70 anos, que é um passado recente e cuja história pode voltar a repetir-se. E é importante. E nós estamos a ver é que os valores europeus, valores como a tolerância, o respeito, a racionalidade, estão a ficar em segundo plano quando se colocam à frente as questões de segurança, porque as pessoas sentem essas questões muito perto. Há aqui talvez um parênteses a fazer, que é a situação dos refugiados, que se mantém e que neste momento é crítica em muitos casos, devido ao frio que se faz sentir na Europa, no centro da Europa e norte da Europa, mas e também na Grécia, Grécia, e também no sul. Nas ilhas gregas também há neve, não é? Essa questão de refugiados terá que ser uma gestão muito cautelosa dos decisores políticos europeus este ano. Portanto, a Europa terá que inteligentemente lidar com os problemas de segurança, mantendo os valores europeus. É uma dicotomia um bocadinho difícil. Mas também este tardar em dar resposta aos refugiados também não
é um fator que influencia até atitudes como aquela que aconteceu na Alemanha, no atentado em Exatamente. Berlim. Um refugiado que tinha pedido asilo e que depois age contra o país que até lhe concedeu esse abrigo, esse asilo. Sim, pelo menos. Pois, são essas situações problemáticas porque os Estados-membros não têm sabido acolher as propostas da União Europeia. Por isso é que são precisas decisões mais a nível europeu do que a nível de cada Estado. São estas desigualdades que os decisores políticos e os políticos europeus têm que decidir e que fazer valer em 2017 para garantir a democracia da Europa. Portanto, a segurança será uma das prioridades europeias de 2017? Não só a segurança, como transmitir aos cidadãos essa situação de controle de segurança, que tem que ser percebida, não é só existir, tem que ser percebida, e de facto a imigração está aí, é um ponto fulcral nestas situações que se irão passar durante 2017. Os governos europeus aprovaram recentemente uma diretiva de segurança. Sim, os governos a nível de chefes de Estado e Governo dos Estados-membros. Falta agora votar pelo Parlamento Europeu. É exatamente uma diretiva que tem a ver com as questões de segurança, recolocação de refugiados e que será votada exatamente como diretiva do antiterrorismo, será o nome. E, além de termos sido já o acordo dos governos dos Estados-membros, a diretiva prevê a luta contra o fenómeno de combatentes estrangeiros que se infiltram na Europa, devendo reforçar a criminalização dos atos preparatórios dos ataques terroristas, porque agora era só criminalizado o ato. Pós. Sim. Agora, antes. E há muitas vezes até coadjuvados por cidadãos europeus, e é isso que se pretende evitar. Criminalizar. Exatamente, principalmente dissuadir, não é? Por parte de organizações terroristas que se infiltram na Europa, não é? A segurança será uma das prioridades europeias para 2017. Que outras prioridades, diria... A Europa pretende exatamente também neste plano de segurança efetuar uma repartição mais justa dos requerentes de asilo. E, além disso, dar atenção à recolocação dos refugiados que, como sabemos, não tem corrido da melhor forma pela não aceitação de alguns Estados-membros, não é o caso de Portugal, mas que é de outros Estados-membros. Além destes aspectos fundamentais da segurança e do terrorismo, a luta contra a evasão fiscal, que é enorme neste mercado aberto, e as alterações climáticas estão na ordem do dia. Em relação às expectativas que os cidadãos têm em relação à Europa, são mesmo estas no sentido de que esperam que a União Europeia possa corresponder ou dar resposta aos medos que têm, aos anseios? Continuam a pensar que, de facto, a imigração e o terrorismo são os problemas fundamentais. No todo europeu é exatamente essa preocupação. Cerca de 45% dos cidadãos europeus responderam que as preocupações são primeiro a imigração e depois o terrorismo. A situação económica e as finanças públicas e o seu equilíbrio surgiam em terceiro e em quarto lugar, coisa que não acontecia num passado muito recente. Muito recente. No entanto, em Portugal, ainda o problema mais focado como uma prioridade continua a ser o desemprego. Portanto, Portugal não tem os problemas de segurança que tem o centro e o norte da Europa, portanto... sido afetados a esse nível, não é? Relativamente às migrações, os cidadãos europeus, mais de 60%, manifestaram-se favoráveis à circulação dentro do mercado interno, portanto, inter-Estados-membros, mas muito renitentes relativamente à vinda de países externos. Portanto, exatamente, novamente aqui, o tal problema da segurança. E 61% dos europeus considera que há domínios, como os domínios da luta contra o terrorismo e contra exatamente esta instabilidade e a segurança que se sente, devem ser tomadas a nível supranacional, portanto europeu, em detrimento dos países. Portanto, aí concordam perder um pouco da sua soberania e transferir esses poderes para instituições europeias, o que é importante, porque muitas vezes acham que a nível local se resolve mais facilmente, mas como isto é uma situação global, transnacional e pan-europeia, consideram que, de facto, a nível da Europa se vai resolver, e também nós pensamos que sim, que se vai resolver melhor do que no plano nacional.
diria que vai vencendo o medo. O problema é que o medo às vezes supera outros valores, não é? E que há uma transferência que é preocupante. De facto, tem que haver liderança política e vontade política para implementar estas medidas de controle, e só com uma cooperação inter-Estados é que isto se consegue. E não é fácil, não é? Sim. Porque há custos que têm que ser repartidos. Muitas vezes nem sempre são aceitos. Depois há o controle de fronteiras externas, que tem sido melhorado, mas nem sempre funciona da melhor forma. Podemos olhar também para o ano de 2017 e anunciar, para aqueles que ainda não conhecem essa decisão, as cidades europeias da cultura. 2017. 2 cidades este ano, uma no norte, na Dinamarca, Aarhus, e outra no sul, em Chipre, Pafos. Aliás, hoje está a decorrer em Genebra uma cimeira para a unificação de Chipre. Portanto, até é oportuno falarmos aqui. Está lá presente o Presidente da Comissão Europeia, Juncker, exatamente tentando unificar um país que tem sido difícil e que tem uma parte turca e tem uma parte cipriota grega. Cipriota grega, exatamente. Com os conflitos que nós sabemos, que já são desde a antiguidade. Esta iniciativa europeia, existente desde 1985, e já contemplou 3 cidades portuguesas, estamos lembrados: Lisboa em 94, Porto em 2001 e, mais recentemente, Guimarães em 2012. As cidades são normalmente escolhidas com base num programa cultural, assente numa dimensão europeia e contribuindo para fomentar não só o desenvolvimento das localidades, como do país, e também atrair visitantes fora dos países e das cidades. Mas as cidades propõem-se? Candidatam-se. Candidatam-se. E depois são escolhidas, não é? Vão-se candidatando. O ano passado, por exemplo, foi uma cidade espanhola, que é ao nosso lado, vamos lá, em São Sebastião. Portanto, normalmente são cidades que se propõem, são aceitos ou não, fazem uma candidatura. Pode haver mais do que 2, não é limitado a 2. Pois, era isso que ia também perguntar, se era comum haver esta divisão, entre aspas, haver mais do que uma cidade. Sim, normalmente 2, mas até já houve anos em que houve 3 cidades. E normalmente também são cidades, escolhem sempre cidades com certo antagonismo, exatamente. Sim, geográfico e não só, também não cultural, cultural também. E neste caso é de facto. Relativamente ao galardão, tem tido um impacto a longo prazo nas cidades a quem já foi atribuído, porque perpetuam os valores culturais e a divulgação cultural das cidades, e tem atraído normalmente, mesmo depois do encerramento dos anos, cerca de mais 12% de turistas que se deslocam, exatamente porque começaram a conhecer a cidade pelos aspectos de ter sido uma capital europeia. A procura mantém-se. Bastante, sim. Após este dinamismo criado pelos eventos. Portanto, a primeira cidade é no norte da Europa, na Dinamarca. Na Dinamarca. É a segunda cidade dinamarquesa, originária dos vikings e fundada no século VIII. Possui uma população, no entanto, muito jovem, neste caso. Os estudantes representam cerca de 13% da população de Aarhus. É uma cidade universitária, talvez? Sim. E é importante esta faixa etária jovem, exatamente para implementar a cultura e para fomentar estes aspectos. A cidade é conhecida pela sua catedral e pelo seu conjunto museológico, nomeadamente o Museu de Arte Moderna, é muito conhecido. E a Segunda Guerra Mundial e a resistência tiveram um papel fundamental na história da cidade, porque então aqui estamos a falar de um valor europeu que é a paz. A cidade escolheu como tema aglutinador para a sua celebração repensar. Só uma palavra, repensar. Talvez repensar a cultura, os valores da paz e o que eles sentiram na Segunda Guerra, na resistência que tiveram. A outra cidade é a sul da Europa. É o sul da Europa, em Chipre. Pafos. Antiga capital de Chipre. Possui mais de 4.000 anos de história, sendo destacar o castelo, o teatro e os seus famosos azulejos e os centros arqueológicos, estes que são classificados como Património da Humanidade pela Unesco. O tema aqui é um bocadinho maior, não é? E foi escolhido para o evento o tema Fábrica ao Ar Livre. E os cipriotas justificam que é uma inspiração advinda da sua proximidade à África e ao Médio Oriente, onde eles querem fazer essa ligação, baseada na necessidade de, pela cultura,
convergir o pensamento, a vivência e a ação. Unir os povos. Unir os povos, exatamente. Através da cultura. Pafos, então, e Aarhus, respectivamente em Chipre e na Dinamarca, cidades europeias da cultura em 2017. Vamos ouvir falar destas cidades. Destas cidades, penso que sim. E porque não lá ir, não é? E porque não lá ir. Era muito é uma agradável. proposta que nós deixamos, exatamente. Descobrir estas duas cidades. Doutora Ana Rita Barros, vamos fechar a nossa conversa. Quer deixar a habitual frase para ser refletida pelos nossos ouvintes? Dado os temas que abordamos hoje, esta é uma frase muito recente de um discurso do Presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, e que diz que a solidariedade é necessária para gerir de forma adequada a crise migratória e dos refugiados. Não podemos ter uma solidariedade à carta. Martin Schulz. Obrigada, doutora Ana Rita Barros. Obrigada.